acredito muito em talento, assim, né? No sentido de todo mundo nasce com algum talento lá, né, colocado, assim, né? Acho que alguns têm vou dizer sorte, mas alguns têm o privilégio de encontrar isso, né? Acho que a maioria das pessoas elas acabam encontrando ou de um jeito ou de outro, né? E eu acho que para a gente olhar, né, aquilo que a gente gosta, tem que olhar muito para os nossos pais, né? Então, eu sou, para ir para a essência, assim, eu sou filho de uma professora universitária da, da Faculdade de Farmácia da USP, né, que é basicamente uma pesquisadora, né, uma pessoa que, como ela mesmo sempre disse, né, ela é uma professora, mas, na verdade, um professor ele tem que aprender o tempo inteiro para poder ensinar, né? Então, ela era, acima de tudo, ela era uma aluna que ensinava a outros alunos, assim. Então, ela tinha bastante esse lado né, de ir atrás das informações, ler os trabalhos, né, os professores. Ela fez a carreira acadêmica inteira, né? Começou, fez doutorado, depois ela era professora titular da cadeira. Então, quer dizer, para fazer toda essa, essa história acadêmica, você tem que sempre, né, estar se renovando, estar estudando, você tem um número, né, X de trabalhos por ano que você tem né, que publicar em algum lugar, né, e para isso você tem que buscar coisas, né, no caso dela, né, ligadas ao mundo da farmácia e da química, que eram coisas novas, né, teses novas. Então, acho que essa curiosidade, essa vontade né, de aprender e de estudar, acho que eu puxei muito dela, né? Então, acho que vem daí, né? Tá? Tem o DNA que está um pouco em cima disso, né? E o meu pai é um vendedor, né? Representante comercial, no caso deles, no caso dele de roupas, né? Roupas masculinas, depois foi para roupas de criança, e até hoje ele tem 86 anos, até hoje ele tem os clientes dele que ele vai, faz as vendas dele, etc. Então, acho que, cara, assim, eu fui um pouco do fruto dessa árvore, né? Que era uma árvore que tinha essa coisa acadêmica, né? E de venda, né? Pura, né? Então, até outro dia meu pai me perguntou, mas o que é essa propaganda, né? Que você faz, você cria e tal? Eu falei, ó, pai, eu sou o cara mais da parte de relacionamento com os clientes, né? Eu tenho um sócio que é o Gordilho, que é o criativo, apesar de que aqui na África todo mundo cria, né? Ou pelo menos todo mundo tem que ser apaixonado por criação. Eu acho que não só na África, mas na nossa atividade, né? Mas no fundo, né? Eu sou um cara que sou apaixonado por criação, mas eu sou um apaixonado por vender, né? Eu sou um grande vendedor, né? Eu falei para ele, nós fazemos a mesma coisa, só que você vende roupa e eu vendo ideia. Então, acho que se puder resumir um pouco, né, da onde vem, acho que vem daí. Tanto é que eu sempre fui um apaixonado por comunicação desde pequeno, né? Se me perguntar, eu vejo né, essas páginas de comerciais da década de 70 e 80, cara, eu lembro de todos. Eu sei cantar todos para você aqui. Outro dia subiu aqui a música do Café Seleto, eu sabia cantar ela, né? Mas enfim, eu sei cantar todas as músicas do Café Seleto, DD Dream, cara, pode nomear. Começa a cantar, eu vou do meio para frente, eu levo, né? É, cara, todas, todas. Então, assim, eu sempre tive também essa atração pela mídia, né? Colecionava revistas, né? Tinha quilos e quilos de revistas dos mais diferentes interesses, assim. Então, assim, e gostava dos anúncios, né? Recentemente agora, eu gostava, eu gosto ainda muito de bicicleta, né? E eu colecionava revistas de bicicleta, de BMX, na década de 80. E agora, pelo eBay, eu consegui recomprar, porque eu perdi essas revistas, não sei onde estão. Eu estou conseguindo recomprar. Então, 1982, 1983. Cara, eu abro a revista, eu lembro dos anúncios, assim, dos títulos, eu lembro de tudo. Então, assim, acho que tem essa coisa dessa mistura, né, da pesquisa,
né, do lado mais científico, né, com esse lado mais vendedor, que é o que se tornou a propaganda hoje em dia, né? Então, lá atrás, né, na minha época de férias do colégio, eu saía para vender com meu pai, né, roupa. Então, eu tirava os pedidos com ele, eu tinha essa coisa de querer vender mais sempre num cliente do que vender no outro, então eu ajudava ele aproveitava que estava comigo, então fazia uma graça, né? Então, mas a gente ia lá e eu tirava pedido com ele, assim, eu adorava, né? E mostrava as peças, eu quero 3 dessas vermelhas, eu anotava 3 vermelhas, e no final falava, pô, pai, esse cliente foi melhor que o cliente antigo, né? O cliente passado que a gente foi, tá? Então, acho que tem essa veia comercial, veio muito daí. E a outra parte das minhas férias eu passava com minha mãe no laboratório, né? Então, eu ficava vendo lá os experimentos que ela fazia, né? Os componentes químicos, né? E tal, aquele cheiro do laboratório, eu lembro até hoje, né? A hora que eu entro num lugar que tem muita coisa química, assim, eu lembro das minhas tardes ou manhãs no laboratório, né? Que não é que nem hoje, né, que você tem vai para um clube, tem uma estrutura, não sei o quê, você tinha que ficar com os pais não tinham quem deixar, né? Ah, então a gente era uma família de classe média boa, né? Mas não tinha a estrutura que uma família de classe média alta talvez tenha hoje. Então eu não tinha que ficar nas férias, eu tinha que ficar com eles. Eles literalmente não tinham com quem deixar. De vez em quando eu ficava com meus avós e tal. Mas acho que isso foi uma parte importante da minha criação, assim, né? E aí no colégio eu sempre comecei também a ir melhor, né, nas matérias, né, de humanas, né? Então eu ia mais ou menos em, em, em matemática, ia mais ou menos em português, porque isso também é um sinal, né? Para que lado você vai na vida, né? Não adianta você ir uma vida inteira em matemática, física e querer ser engenheiro, você está lascado, né? Ou se entubar em ciências, né, biologia, e querer ser médico. Não dá, né, cara? Ou você ir mais ou menos em português e querer ser advogado, você está lascado, né, cara? Então, aí assim, eu era muito bom em geografia, muito bom em história, e no resto eu mais ou menos, né? E aí na minha época, eu fiz o Dante Alighieri, que era um colégio super, super rígido, que, que eu reclamei muito disso, mas hoje eu sou muito grato, porque isso mais, né, a educação que eu tive me deu bastante disciplina, então eu sou um cara bastante disciplinado, né? Minha mulher fala hoje em dia, ela fala, cara, você é impressionante, agora eu vou preparar para uma prova de ciclismo, eu fico lá, né, todo dia acordo às 5 da manhã, pedalo, aí cuido da alimentação, tal, então acho que essa disciplina vem também daí, né? Ah, cara, a primeira assim, necessidade que eu tive, né, de trabalhar foi, foi cedo, né, porque, né, meus pais trabalhavam, mas não sobrava, né, dinheiro, era o dinheiro contado, né, para tocar a família e tal. E assim que eu pude, eu consegui um emprego, né? E meu primeiro emprego foi como vendedor, né, de uma loja de roupa, né? Da Carmin, que existe até hoje. Eu passei outro dia lá na Venda Oscar Freire, mas eu comecei a vender lá jeans e adorava vender. Adorava vender, adorava vender. Gostava de lidar com as pessoas e tal. Mas também tinha o lado técnico, assim, eu já comecei a estudar que corpo que caía bem em determinado tipo de calça, sabe? Não era um negócio assim, entendeu? Eu não ficava lá esperando. Então, a hora que a mulher entrava, tinha muita mulher lá que ia, né? Comprar roupa lá. Eu já sacava o corpo da mulher, eu já imaginava, assim, o que ia cair bem nela, o que não ia cair bem, porque eu fazia questão de conhecer todas as peças, né? Perguntava lá para a estilista, essa peça aqui vai bem com quem e tal. E eu também já sabia, pelas cores que a mulher estava usando, que tipo de cor que ela gostava. Sim, né? Se ela é mulher que estava com um tom mais pastel, assim, não adianta eu chegar aqui com uma cor muito forte e tal. Então, cara, já era uma venda, mas era uma venda estudada, né? E eu também já consegui perceber, assim, que venda é confiança, né? Então, quando uma roupa caía mal, né, e a mulher queria, não, eu quero uma calça desse jeito. Eu sabia que ia cair mal nela, né?
A hora que ela saía do provador, eu falava, olha, tá feio, não caiu bem. No teu corpo, a calça que vai cair melhor é essa aqui. E, pô, e ela vestia, a hora que ela saía, ela estava se sentindo muito melhor. Pô, e aí, cara, aí era calça, camisa, meia, cinto, bolsa. E, tipo, porque aí eu falei, pô, tem essa coisa dela, né, sentir confiança, né, em quem está vendendo, né? Você não pode sair vendendo uma coisa que ficou feia, por exemplo. Eu não me sentia bem fazendo isso, né? Eu queria que a mulher saísse de lá se sentindo super bonita. Bom, me tornei um super vendedor da loja, né? E tal, amava o negócio, mas era incompatível com o que eu queria. Ela trabalhava lá à tarde, mas eu precisava livrar, né, o dia para ter um dia inteiro de trabalho e estudar à noite. Então, aí eu acabei prestando para administração, eu não sabia de. Na verdade, a primeira faculdade que eu prestei foi direito, porque meu pai queria que eu fizesse direito. E aí entrei no direito e fui numa aula. Entrei já na primeira aula, já sabia que não era isso, né? E aí prestei, não sabia direito o que queria, achava que gostava desse negócio de venda, propaganda, vamos prestar administração. E prestei SPM, né? Escola Superior. E acabei indo mal em administração, não entrei, entrei na Escola Superior, né? E tive aí é sorte mesmo, né? Porque no dia que eu entrei, que eu soube que eu entrei, eu fui na academia de ginástica e uma amiga minha falou: Poxa, você não sabe, amanhã eu vou na DPZ, né, visitar uma agência. Você está me falando que entrou na SPM, aí você não está afim de ir comigo e tal. E aí eu falei: Poxa, legal, vamos lá, vamos ver como é que é esse negócio, né? Bom, o fato é que eu fui na DPZ e, cara, assim, eu nunca vou esquecer o feeling que eu tive, né? Assim, de entrar no lugar, sabe? Puta, na época tinha o Petit, o Zaragoza, o Dualib, Nizam trabalhava lá, Marcelo Serpa, Afonso Serra, Washington. Cara, era um lugar assim inacreditável, né? Até outro dia eu passei o prédio na frente, o prédio não existe mais, né? Foi derrubado, acho que vão subir um outro prédio lá. Me doeu o coração, viu, cara? Porque aquilo tinha que ter virado um museu da propaganda, saca? Eu acho que assim, é a agência mais importante assim, das últimas, sei lá, dos últimos 50 anos no Brasil. Acho que a DPZ foi a mais importante. Acho que ela que nos trouxe até aqui, assim. Eu não sei os outros, mas foi ela que me trouxe até aqui. Porque a sensação que eu tive quando eu entrei lá, eu falar, cara, eu quero trabalhar num lugar assim, eu quero fazer o que esses caras fazem, eu quero ter essa energia, eu quero ter essas cores, eu quero me vestir assim, eu quero ter cliente, eu quero. Cara, foi um negócio meio. Me lembro que eu passei lá 2 semanas, assim. E aí, na época, tinha a pessoa que cuidava de estágios lá, que era o Almir, né? A minha amiga falou: não, para mim tá bom, já conheci isso aqui. Depois ela se tornou uma super investidora e tal. O negócio dela era mercado financeiro. E a gente se conhece até hoje. Mas, no meu caso, o Almir falou: olha, acabou o estágio, era só um estágio para você conhecer e tal. Eu falei: não, cara, você não está me entendendo. Eu não saio daqui por nada. Minha faculdade, eu já passei para a noite, eu quero trabalhar durante o dia. Aí eu morava ali na Arthur Ramos, né, que era do lado da Cidade Jardim. Eu falei: olha, eu moro aqui do lado, eu posso vir andando. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, tinha 17 anos, né? E eu falei: você me arranja algum lugar para trabalhar aqui. Eu faço qualquer coisa. E aí ele ligou na mídia, e o pessoal da mídia falou: olha, desce o rapaz aí, vamos ver. Alguma coisa ele vai precisar fazer. E aí, diferente do que é hoje, que é tudo eletrônico, né? Na época, você tinha que entregar os filmes, né, para as emissoras, né? Então eram fitas, cassete, né, grandes, maior que um livro desse, mais alto assim, e você tinha que entregar os filmes nas emissoras, né? E a Globo e a Manchete eram no Rio, né? Então eles precisavam de alguém para levar as fitas, né, de São Paulo para o Rio. E aí eu me tornei um boy, office boy lá da DPZ, né? Que ele chamava de Flying Boy, porque eu pegava os Eletras, na época era o avião a hélice lá para o Rio de Janeiro, Varig, né?
Puta, não. Balançava pra caramba, mas eu ia, cara. Eu pegava minha mochila, botava todas as fitas lá, pegava um táxi aqui na DPZ, botava todas as minhas fitas lá, tinha um Walkman amarelinho da Sony, né? E eu sempre escolhi uma fita, e, cara, e o lado A da fita era a ida, o lado B era a volta. Tudo certo, né? Chegava no Rio de Janeiro, entregava as fitas na Globo, as fitas na Manchete, voltava. Aí tinha uma lanchonete lá no aeroporto lá do Rio, não tem mais essa lanchonete, tinha uma chapa. Comia um misto quente, que é o que dava lá, o vale que eles me davam, um misto quente. Tomava uma vitamina mista para dar aquela energia, certo? E voltava para São Paulo. Tinha vezes que eu fazia isso, cara, 2 vezes por dia. Ia de manhã, entregava e voltava, e à tarde entregava e voltava. Mas normalmente eu ia à tarde fazer essa coisa. E aí na parte da manhã que eu ficava lá na DPZ, eu falei assim, me ensina a fazer plano de mídia aí, né? Então eu ficava aprendendo a fazer plano de mídia de manhã, o Daniel Barbará, grande figura, Daniel, que era o diretor de mídia. Aí tinha o Rafael também, que estava lá. Tinha uma turma super legal na época. Eu aprendia com eles lá a fazer plano de mídia de manhã e à tarde eu ia lá para o Rio entregar fita. E à noite eu ia para a SPM. E aí fui indo, daí eles falaram, não, você vai ficar fazendo plano de mídia com a gente aqui. E eu comecei a fazer plano de mídia, eu fui promovido a assistente de mídia lá, mas o que eu gostava mesmo era atendimento, cara. Então, fiquei de olho nesse negócio de atendimento, né? Eu via, porque eu comecei a sacar que tinha coisa com cliente, né? Eu me lembrava lá do meu pai, da loja, da Carminha, etc. Eu falei, não, acho que esse negócio aí de lidar com o cliente eu gosto, né? Apesar de eu gostar muito de estética, direção de arte, eu não me via, né, sentado o dia inteiro fazendo layout e tal. Para mim, eu precisava de uma coisa mais dinâmica, mais executiva. E aí, nesse meio tempo, surgiu uma chance de eu ir para a Lowe, como atendimento, né? Tinha um amigo meu que estava lá, ele falou, estamos precisando de um atendimento aqui. E eu fui, cara. E foi muito legal, porque eu caí num cliente, num grupo lá, que era o grupo da Unilever, né? E na época a Unilever era uma super escola, né? Em termos de marketing, etc. Então, foi onde eu aprendi muito, minha formação foi muito voltada, né, para pesquisa de mercado, planejamento, etc., por conta do trabalho que a Unilever fazia, né? E, cara, me apaixonei pelo negócio, assim. E aí eu acabei na Lowe mesmo, e eu me tornei diretor de atendimento lá do grupo de Unilever. Então, eu fui de estagiário a diretor de atendimento, assim, super rápido, né? Tinha uma responsabilidade incrível, porque eu acabei ficando por muitos anos responsável pela conta de Omo, né? Que era a maior conta da agência na época. Lembra que tinha teste público, Omo contra Quanto, né? Preemptando Ariel, uma guerra, a guerra do sabão em pó, né? Não sei se você lembra disso. Eu participei disso muito, assim. Então foi uma, uma escola incrível. E aí, depois de alguns anos lá, eu tive oportunidade de trabalhar, né, no México, fazer projetos no México, tive oportunidade de fazer projetos na Austrália, projetos na Europa, assim, foi muito rico, né? Acabei me tornando coordenador regional para a América Latina, da conta, foi super legal, super legal. Até um dia que a Ana Lúcia Serra, né, e na frente da Loe, assim, tinha um prédio que era a Demi9, ela lá na Vila Olímpia, né? Eu sempre olhava e a Demi9 explodindo. Cara, eu via aquele prédio lá como a maravilhosa fábrica de chocolates do Mister Wonka, né? Porque saía de lá só coisas incríveis e tal. Eu morria de inveja das coisas que saíam de lá. Eu falava, pô, esses caras aí estão fazendo alguma coisa de especial, né? E tinha o Mister Wonka, que era o Nizam na época, né? E eu me lembro que quando eu fui convidado para lá para fazer a entrevista com a Ana, eu senti uma coisa bem parecida com o que eu senti lá na Demi9, né? Aquela energia, gente visivelmente talentosa, assim, muito.
a fim de fazer um negócio, né, de fazer um trabalho bem feito, sabe? Que acho que isso foi uma coisa que sempre eu tive e tento passar para as pessoas, e que foi o que me atraiu na DM9. Imagina, estou falando disso de 1996, né? A DM9 foi a agência do ano em Cannes em 1997 e 1998, né? E eu vivi isso. Então, eu entrei lá em 1996 para atender uma conta que, na época, era muito sofisticada de marketing, né? Que era a Souza Cruz, né? Que ainda fazia campanhas homéricas, assim, né? Produções incríveis. Ainda era permitido, né? Fazer comunicação da indústria do cigarro. E eles eram realmente assim muito bons em marketing, né? Eu tive de novo outra escola dentro do cliente, né? Chico Barreto, Carla Sá, Fred Monteiro, enfim, uma turma dentro do cliente incrível, né? E tinha na agência, tinha o Afonso Serra, né? A Ana Lúcia Serra, tinha o Jader, Sérgio Valente, Nizangonais. Cara, era um desbunde a DM9 naquela época, né? Tão desbunde que no ano seguinte, né, a gente foi agência do ano em Cannes, e no ano seguido fomos de novo, né? Fomos bicampeões, né, com a DM9 e Agents of the Year. Assim, acho que foi um momento de ouro da DM9, né, até o momento que o Nizam resolveu sair, né? E aí ele saiu e eu continuei na DM9. Mas tem um ditado que eu sigo que é escolha seus vizinhos, né? E eu pude escolher grandes vizinhos lá, né? Eu pude escolher Sérgio Gordilho como vizinho, eu pude escolher Luiz Fernando Vieira como vizinho, eu pude escolher lá a Olívia Machado na parte financeira como vizinha, né? E eu pude escolher o próprio Nizam como vizinho, né? O Nizam me chamava de tradutor na época. Eu era o tradutor dele, porque essa coisa sofisticada de marketing, ele era muito empírico, né? E como eu tinha todo esse conhecimento de Unilever, de Souza Cruz, pesquisa, etc., eu sentava com ele, explicava e tal, ele falava, cara, você é meu tradutor. Até que, enfim, alguém conseguiu me explicar, né, o que esses marqueteiros falam e tal. E depois ele começou a fazer, na época, também campanha política. Aí ele foi um cara que aprendeu muito a trabalhar com pesquisa, etc., evoluiu muito, mas no começo a nossa relação eu era o tradutor dele, né? Mas a gente, cara, assim, essa turma a gente se conheceu, em um determinado momento foi cada um para o lado, o Nizam saiu da DM9, foi para o IG, o Gordilho foi trabalhar na Bates, o Luiz Fernando foi trabalhar na Talent e a Olivia foi com o Nizam para o IG, né? E eu continuei na DM9 com o Afonso, que é uma pessoa que foi muito importante na minha vida, ele junto com a irmã, Ana Lúcia, assim, foram dois, né, dois mestres que eu tenho com muito carinho, assim, tive alguns mestres, mas os dois foram pessoas muito importantes para mim, né? A Ana acabou saindo da DM9 e eu segui com o Afonso, que foi um cara assim muito importante para mim, muito importante. E a agência foi indo até um determinado momento que eu era vice-presidente da agência, né? É, E um dia o Nizam me chama, né? E fala, olha, estou saindo do IG, o meu no compete com a DDB acabou, eu vou voltar para propaganda. E eu queria abrir uma agência nova. Eu, né, tem algumas pessoas que eu trabalhei junto, você é uma delas e tal. E o que você acha de vir trabalhar comigo? Eu falei, ah, eu acho ótimo, né? A única coisa é que eu e o Luiz Fernando, né, que trabalhava na Talent, tinha trabalhado em 2009, a gente tinha uma vontade também de abrir uma agência, né? E a gente tinha um modelo que a gente achava que era um modelo que funcionaria de uma agência montada para poucos clientes, cada cliente ia ter sua sala lá dentro da agência e tal. E eu falei, olha, seria legal você ver esse modelo de agência que a gente gostaria de ter, e eu queria te mostrar, porque eu acho que pode ser um modelo bastante inspirador. E aí ele chamou o Luiz Fernando, que ele conhecia também e adorava, e quando ele viu o que a gente estava falando, ele falou, olha, eu quero esse modelo, eu quero que vocês venham trabalhar comigo. E aí o Luiz Fernando, que é um grande negociador, falou perfeitamente. Só que a gente não quer, então, trabalhar para você. A gente quer, já que você quer se inspirar nesse modelo aqui, a gente quer ser seu sócio. Ele falou, beleza, então vocês vão ser meus sócios.
Aí com ele estava a Carla Sá, na época, que era a nossa cliente na Souza Cruz, e ele levou para o IG junto com ele. Ela estava também no projeto, como planejamento. E aí o próprio Icatu, que já tinha sido investidor da DM9 lá atrás, foi o investidor da África, né? Que na época ela ia se chamar Bossa Nova, ela não se chama África. A África ia ser a holding, né? E a agência ia se chamar Bossa Nova. Só, só que o Nizam, eu acho que ele contou para muita gente que a agência se chama Bossa Nova, alguém espertamente foi lá e registrou o nome. Aí depois quis vender para a gente o nome, mas o nome era muito caro. O Nizam falou, quer saber, África é um nome incrível, vamos lançar a agência chamada África, acho que vai ser uma homenagem aí, né, ao berço da cultura brasileira, que é africana, né? E é um nome forte, acho que vai ser legal, essa agência acho que vai dar certo. E aí eu, Nizam, Luiz Fernando, Carla Sá, Olívia, mais o Banco Icatu, o Fundo de Investimentos do Banco Icatu e o Guga Valente, nós abrimos a África. Isso foi em 2001, né? E, e aí, bom, aí foi, aí vira história, né? A gente, acho que, pô, juntos a gente conseguiu fazer, talvez, assim, né? Pelo amor de Deus, né? Com todos as devidas vênias, e não estou querendo comparar, mas eu acho que sempre me inspirei, né? Naquela DPZ que eu vi na década de 80, 90, eu arrisco dizer, né, que talvez a África tenha tido esse papel. E eu vejo isso, olha que eu olho para as agências que hoje estão no mercado, né? A grande maioria dos líderes das grandes agências hoje passaram pela África, né? Trabalharam com a gente. Então, eu acho que eu tenho assim muito orgulho de dizer que eu acho que a gente também inspirou muita gente e talvez a gente tenha esse papel hoje do que a DPZ teve na década de 80, 90, acho que a gente teve nos anos 2000, 2010 e 2023, né? 2020, a gente, eu acho que a gente conseguiu ser inspiração para muita gente, né? E fico muito feliz com isso, porque se eu, né, puder ter conseguido retribuir um pouco para o mercado, né? Eu e os meus sócios, né? O que a DPZ fez pelo mercado também, eu acho que já valeu, né? Mas mundo muda, né? O mundo mudou e acho que a África também mudou bastante, né? A gente está vivendo hoje aqui o que a gente chama de África 3.0, né? Acho que essa aqui a gente está entrando agora, entrou este ano, eu vou te explicar o porquê. A gente entrou no terceiro grande momento da África, né? Acho que teve o primeiro grande momento, que é a agência do Nizam, né? A África do Nizam, e acho que ele tem um mérito incrível nisso, quer dizer, um cara, pô, um visionário, né? Ele montou a África, montou o Grupo ABC, a gente acabou virando sócio da África e depois sócios do Grupo ABC também, né? E acho que ele brilhantemente fez a maior venda da história do mercado, né, brasileiro, que ele vendeu o ABC com a África e todas as outras agências que estavam junto com ele nessa história. Foi uma venda incrível, que acho que mostra o valor do que ele e a gente também, né, junto com ele conseguiu construir, mas acho que tem um mérito muito da pessoa dele, assim. Então, para mim, o Nizam, junto com o Marcelo Serpa, o Washington Oliveto e os três DPZs, para mim, são os caras mais incríveis, né, que eu já trabalhei, né? Nunca trabalhei com o Fábio, mas admiro ele muito também. Mas eu acho que essa turma aí, cara, o que eles fizeram, né? Primeiro os três, e depois Marcelo, Washington e Nizam, acho que é muito louvável, assim. E eu tive o privilégio de estar com o Nizam nesse momento, né? E o Nizam fez uma coisa, entre as várias coisas que ele fez, eu acho que ele também fez muito bem, acho que melhor do que todos eles, e acho que ele tem esse mérito. Ele preparou uma nova geração para a África, né? Uma sucessão na África de uma maneira muito bem feita, né? Do jeito dele, né? Uma coisa bastante empírica, mas eu acho que assim, a gente é muito grato a ele porque ele nos ajudou muito e ele fez uma belíssima sucessão na África, ao ponto dele ter saído já da África há quase 10 anos, né? Que ele não está no dia a dia da agência, né? Na verdade, eu e o Sérgio, nós somos co-presidentes há 14 anos, né? E mesmo depois da saída dele, né, até do dia a dia,
acho que a agência conseguiu o impossível, né? Porque quando o Nizam falou para a gente, olha, vocês vão me substituir aqui na presidência da agência, eu falei, tô ferrado, né, cara? Eu olhei para o Gordilho e falei, cara, estamos ferrados. Como é que a gente vai fazer para substituir uma lenda, né, cara? Mas eu acho que uma primeira coisa que a gente se olhou e falou assim, bom, o bom da gente é que a gente é dois. Então acho que já é uma vantagem, né? Então vamos, acho que somando as nossas qualidades, né, e tentando mitigar os nossos defeitos, eu acho que a gente tem grande chance de fazer um bom trabalho. E que acho que foi o que a gente fez, cara. A gente entendia a qualidade e o defeito de cada um, né? Eu estou com o Sérgio, junto com o Sérgio, há mais de 20 anos trabalhando e há mais de 14, na verdade, como co-presidente da agência. E a agência se tornou um business ainda maior, né? Ainda melhor para os nossos clientes, eu acho, né? Podendo contribuir ainda mais para a história, né, de grandes marcas e grandes clientes. É, enfim, chegamos num ponto que realmente a gente achou que seria difícil chegar, mas nós chegamos. E algum tempo atrás a gente, né, fizemos a venda, fizemos todo o nosso earn-out bonitinho, entregamos um super resultado. Então acho que esse é o momento dois da agência, toda essa parte, eu e o Sérgio como presidentes. Mas chegou o terceiro ponto agora, né, que é a gente fez um novo contrato, né, com os nossos agora antigos compradores, antigos sócios e agora sócios novamente, né? A gente voltou a ser sócio da empresa, né? E também vivendo esse momento África 3.0, né? Que acho que é essa empresa que faz questão, né, de ter um pouco daquele sentimento que eu tinha quando eu comecei na DPZ, né, de ainda se deslumbrar pelo lugar que você está, ainda ser completamente obstinado em fazer um bom trabalho e, mais do que tudo, cara, ter coração de estagiário, cara. Que é aquele coração de que, pô, você tem que aprender, sabe? Amanhã é um dia de aprender, depois da manhã outro dia de aprender. Se você não tiver essa postura, eu acho que você, num mundo acelerado, né, e mutante, né, como a gente vive hoje, a gente tem que ser, né? Se a gente não conseguir ter essa postura, né, a gente brinca que é atitude de estagiário mesmo, eu acho que a agência não estaria onde ela está hoje e não teria principalmente o futuro animador que a gente vê para ela. O marketing ele está presente todo o tempo na minha vida, né? Eu sou um filho do marketing. É assim, aqui a minha água, né, é da Ambev, né? Onde eu coloco ela? Nessa marca aqui, que é a Yet, que para mim é a marca mais cool que tem no momento de, né, de copos térmicos, etc. Na sociedade de hoje, cara, o marketing, até eu fico falando, pô, o que é a definição de marketing, né? Cara, é relacionamento, é como se relaciona com produtos e marcas. Então, a gente está. E com pessoas, né? Então a gente está o tempo inteiro, né? Porque pessoas hoje são marcas, né? Então você está o tempo inteiro, cara, lidando com marketing, né? Mesmo quem acha que não lida com marketing, né? Hoje, cara, um médico para ter clientela, ele precisa fazer marketing, precisa lidar com marketing, né? As pessoas perguntam, pô, mas por que tal médico está direto no Instagram, etc. Porque é o marketing dele, né? O cara precisa encher o consultório dele, o cara precisa ter reputação, o cara precisa ter um papel na sociedade. Então, é a mesma coisa um advogado, né? Pô, o cara fica tweetando o tempo inteiro, tá? Sim, porque ele está fazendo o nome dele, ele está fazendo. Então, eu acho agora, principalmente com a questão das redes sociais, é impressionante, né? O que as pessoas se tornaram, né, marqueteiros delas próprias, né? E tem bons marqueteiros, tem maus marqueteiros, tem bons comunicadores, maus comunicadores, né? Assim como tem a propaganda chata no break, tem o cara chato no feed do Insta, né? Então, cara, mas acho que tudo isso é marketing. Então, eu acho que hoje na sociedade a gente respira o tempo inteiro marketing, né? Marketing é o Itaú ter a sensibilidade de que o Salto by Southwest desse ano ia ser o evento, né? E chegar lá e ter a cara de chegar e patrocinar o Salto by Southwest, cara. Vai ter a pastilha do banco lá, né? E ter essa leitura
né, de que seria um mega evento, né? E de que os principais concorrentes dele são as fintechs que, by the way, agora estão com uma dor de barriga enorme, né? Porque nesse mundão aqui que dá voltas toda hora, o banco do Silicon Valley quebrou. Porra, há 2 anos atrás era o banco mais cool, o banco mais. Porra, o banco de todas as startups, o banco de todos os IPOs, o banco de todos os milionários do Vale do Silício. Então, assim, cara, é muito rápido, né? Eu não tenho a menor ideia para onde a gente vai. E acho que essa é a melhor conclusão que um cara de marketing e comunicação pode chegar nesse momento. Por quê? Porque você não sabendo para onde vai, você se abre a, a todas as possibilidades, tá certo? E eu acho que o mundo é disso, é de todas as possibilidades agora. Cara, sim, honestamente, eu acho que a gente tem que entender, né, que a gente viveu durante muitos anos, né, onde a gente tinha uma aceleração tecnológica, né, um patamar, né, depois outra aceleração, pode ser tecnológica, cultural, etc., e depois é para outro patamar, né? Eu acho agora o que a gente vive, cara, são acelerações, assim, entendeu? Não tem mais patamares, né? E não tem mesmo. Então, você me pergunta para onde vai, eu não sei. O que eu sei te dizer é que não existe mais um destino. Existe a jornada. Virou uma eterna jornada. É um pouco. Bom, os ansiosos vão ter que se tratar, não tem jeito, cara, porque aquele cara que fica esperando que isso aqui vai dar em algum lugar, sabe aquele caminho que você vai andando, mas vai dar. Cara, esse caminho não dá em lugar nenhum. É o caminho, é sobre ele que a gente está vivendo, entendeu? Então a gente está numa jornada, cara. Isso é uma jornada. A gente está vivendo uma jornada, né? É, acho que quando teve a Revolução Industrial, a humanidade se manteve, né, num patamar muito grande, né? O problema é que agora nessa revolução digital que a gente viveu, né, que a gente está vivendo agora, ela é exatamente sobre não ter esse patamar mais, porque tudo acontece muito rápido. Você não tem mais tempo de, né? No Singularity, fica claro isso, né? Eles falam, pô, na década de 70, um cara, um profissional médio, depois que saia da faculdade, ele podia cumprir o ofício dele, esse é um trabalho que eles fizeram, durante 10, 15 anos, sem precisar se renovar. Hoje, um cara que se forma, independente de onde for, ele tem que voltar a estudar depois de um ano, porque senão ele não está mais apto. O técnico da Vivo, por exemplo, né, que é uma empresa sobre conexões. Cara, hoje em dia ele trabalha completamente diferente do que ele trabalhava 5 anos atrás, né? Um técnico da Vivo, né? Então, assim, hoje um banco faz coisas completamente diferentes do que ele fazia 5 anos atrás, né? Hoje, a África, essa agência que a gente toca aqui, ela faz hoje, e ela é hoje uma empresa completamente diferente do que ela era 5 anos atrás, né? Então, e ela certamente ela é hoje completamente diferente do que ela vai ser daqui a 5 anos, completamente diferente. Então, assim, cabe a nós, né? A gente está à frente, né, de um business como esse. Você não pode achar que há um destino, porque não há um destino, há uma jornada, entendeu? Então, assim, eu honestamente não sei onde a gente vai dar. Eu espero que a gente tenha, né, bastante lucidez, né, e bom senso para nesse caminho não afetar a nossa sociedade, né, de maneira errada, nosso planeta de maneira errada, que essa é outra questão muito importante, né? Assim, realmente a gente já passou do ponto, né, de que a gente está deixando o planeta realmente doente, né? E a gente precisa avaliar também como a gente vai lidar com as redes sociais, né? Que tipo de sociedade elas vão criar, né? Essa coisa de polarização tem muito a ver com isso. Então, eu também acho aí que as grandes empresas, né? As grandes empresas de comunicação no mundo, eles vão ter que entender, né, o papel que eles estão tendo nessa questão de você
alimentar as pessoas daquilo que elas já gostam, né? E não dá para elas opção de ver coisas que elas não curtem, né? Que eu acho que isso também não é saudável. Então, eu acho que a gente tem que nessa jornada, nesse processo, ter um pouco de juízo e bom senso para que a gente não destrua a nossa sociedade, não destrua o nosso planeta. Fora isso, cara, eu não tenho mais nenhuma certeza. Eu tenho essas duas certezas, que a gente precisa cuidar da nossa sociedade e precisa cuidar do nosso planeta. Fora isso, eu realmente eu não sei onde vai dar. Eu sei que eu estou escutando muita gente que tem menos de 20 anos hoje em dia. E estou escutando os que têm mais de 40 também, porque essa é outra coisa, né? É, experiência também você tem que juntar, né? Novas ideias, né? Com a experiência, né? Porque senão também você vai ter uma sociedade que vai ter problemas sérios, né? Que eu acho que essa é outra coisa também, né? Você tá a diversidade, né? Até termina com idade, né? Não sei se é diversidade, né? Termina com idade. Então, eu acho que a diversidade ela é importante na gestão do negócio, mas tem que ter todas as idades. É fundamental ter todos os gêneros. É fundamental a gente estar aberto para tudo, porque é o que faz o caminho ser um caminho possível, né? Senão, realmente, a gente vai fazer um caminho perigoso. Acho que essa é a única preocupação que eu tenho. A primeira coisa, para mim é uma honra fazer parte do Hall da Fama do Marketing, né? Assim, eu boto isso no meu currículo, cara, de verdade. Eu acho isso muito importante. Só para te dar a dimensão da importância daquilo que vocês fazem, assim. Eu acho que é muito legal o que vocês fazem. Eu me sinto muito honrado em participar, né? E eu espero de verdade, né, que esse trabalho de vocês receba o valor que ele merece, né? Porque realmente ter essa biblioteca, né, de pessoas, né, falando sobre o tema é uma iniciativa incrível, né? Então eu fico imaginando, pô, se eu pudesse ter escutado o Roberto Alibe, né, talvez um tempo desse, eu escutei ele algumas vezes, mas queria ter escutado mais, né? Ou o Zara, ou o Petit, o Nizam eu já escutei bastante, mas também, sempre que eu escuto, eu gosto. Pô, o Marcelão Serpa, que é um super amigo. O Washington, que eu escuto sempre também. Agora ele está fazendo as aulas dele e tal, né? Mas eu acho que essa atitude de vocês, assim, de deixar esse legado, esse registro, é fundamental. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para as próximas gerações que vêm aí. Se a gente puder estar inspirando alguém, como alguns desses que eu citei me inspiraram, né? Já vai ter valido a pena, né?